A melhor seleção do Japão sem Toshihin também Isagi e Oichi. Eu fiz uma sobre a seleção ideal, né, onde lá foca o Isagi e o Toshihin, uma seleção focada nos dois. Mas nesse vídeo é sobre se os dois não existissem, qual é o ataque principal e o melhor ataque para a seleção sub-20 do Japão. O primeiro concorrente da lista temos Shigiri, onde Shigiri mostrou ser um cara bastante rápido e mostrou ser um excelente ponta esquerda, onde o Prince fez um treinamento para ele desenvolver mais ainda a sua velocidade, não só a sua velocidade, tudo nele ficou melhor. Ele é tão absurdo que o Isagi ele ficou impressionado vendo a nova versão dele. E ele simplesmente passava de Kunigami e também de Isagi, os dois ao mesmo tempo. E não era só atacante, todo tipo de pessoa ele passava, ele era muito veloz e bom. O Shigiri estava tão bom, mas tão bom, que o Kaiser simplesmente se interessou nele para destruir, e que era um talento que ele estava a fim de destruir. Mano, para o Kaiser falar isso não é pouca coisa, você tem que ser muita coisa. O Kaiser ele simplesmente reconhece muitas poucas pessoas. O próximo temos Bachara, sim, o ponta perfeita em questão de drible. Mano, Bachara ele evoluiu bastante no mangá, ao ponto do Isagi falar que ele tem infinitas possibilidades de agir. Sim, mano, infinitas. Mano, Bachara chegou no nível muito absurdo em questão de drible, mano. Sem sombras de dúvida, ele é muito superior a todo mundo nesse quesito. Ele consegue passar mais de 2 pessoas juntas e assim vai. Se você quiser parar o Bachara, tem um jeito sim, que é um jeito usando 3 pessoas, uma como o Isuka, que foi o Kunigami, que foi a cobaia, e os outros 2 fechando ele. Sim, aí sim você vai conseguir parar o Bachara. Mas se ele tocar a bola, simplesmente ele vai ter anulado 3 jogadores que estavam acima dele, vai ter puxado 3 marcadores. Então, mano, para você parar o Bachara, você vai cagar a sua formação toda. E o único defeito dele é que ele é um jogador que o ego dele é apenas de diversão. Que o ego dele de driblar não era para passar, não era para ser objetivo, e sim para se divertir e humilhar o seu oponente. O próximo atacante temos o Kunigami. Sim, Kunigami em questão de físico dessa lista, ele é o mais monstro e trem-bala. Ele saiu da recuperação de Azusin Lock em busca do físico perfeito de Noel Noah, e ele simplesmente conseguiu esse físico fenomenal, onde esse físico é tão bom que o ego e a sua empresária fala que a cada dia, a cada momento, os seus números, os seus dados estão chegando próximo a cada dia mais aos de Noel Noah. Sim, Noel Noah é o melhor atacante do mundo e que tem um físico perfeito. Resumindo, a cada dia que passa dessa lista sem treinamento, Kunigami é o personagem que mais fica forte. Kunigami mostrou que o seu físico é abissal. Pode ter 3 jogadores marcando ele, puxando ele, que ele vai conseguir manter a bola. Ele é um jogador fundamental e muito bom em questão de ser um pivô. Kunigami dessa lista é o jogador mais completo no fundamento de 2 pernas, sim, de ser ambidestro. Afinal, na recuperação ele tinha que fazer isso perfeitamente. E ele é uma cópia de Noel Noah falsificada. Sim, Noel Noah é um jogador bastante rápido, veloz, muito musculoso e que é muito letal com as 2 pernas. Kunigami mostrou que o seu físico consegue fazer coisas que outras pessoas não conseguem. O defeito principal de Kunigami é ele ser bastante fominha. Não é à toa que ele apenas passou para o Isagi. E por quê? Não foi porque ele gosta do Isagi, e sim porque o Isagi tinha dado um passe que ele tinha feito um golaço de esquerda. Sim, isso mesmo. Mas ele apenas contribuiu isso dando passe ao Isagi. Não é à toa que ele fala: Isagi, não espera mais passe de mim, eu nunca mais vou passar para você. E isso é uma péssima coisa de um jogador, você ser muito egoísta
a esse ponto. O próximo jogador temos o Barrow, sim, o jogador que mais teve vantagem em todos os quesitos. Afinal, o time do Ubers jogava para o Barrow. Olha essa escalação, olha essa formação, mano. É uma escalação de apoiar apenas um jogador e de dar todos os passes para esse jogador marcar gols. Resumindo, ninguém dessa lista jogou privilegiado desse tanto, a não ser o próximo que eu vou citar. Barrow mostrou ser o melhor chutador de bola dessa lista. Sim, ele é um cara fenomenal, é um cara muito bom. Ele tem um físico bastante forte, velocidade não é o forte dele, mas ele tem um pouco. O ponto fraco dele é o seu egoísmo e também passes, sim. Afinal, ele dá muito pouco passes e é por causa disso que é o pior fundamento que ele tem. O ego do Barrow, por mais que seja bom ao mesmo tempo, ele é muito ruim. Porque ele simplesmente tomou o time do Snuff e mudou tudo no time. E o Snuff, ele acreditava que com as suas técnicas, com as suas táticas introduzidas, ele simplesmente ia vencer o time do Bastard. O próximo a sair temos o Shido, né, que foi o jogador mais privilegiado entre aspas depois do Barrow. Shido é um cara muito excelente, mostrou ser um cara muito bom. Ele é o melhor jogador para receber passes de jogadores extremamente apelões no questão de meio campo. Afinal, apenas ele conseguia receber os passes de Charles Chevalier. Sim, nem mesmo Itoshi Rin conseguia receber, mano. Afinal, ele consegue controlar 100% do seu DNA, do seu corpo, e assim usar todo o seu corpo no 100%. E é por causa disso que ele consegue. Por mais que ele foi privilegiado de ter uma formação jogada a ele também foi desprivilegiado. Afinal, ele competia nada menos, nada mais com Itoshi Rin, que era o cara que sempre foi o melhor jogador do projeto. Shido é tão absurdo que ele foi o único jogador junto com Rin que marcou um gol em 5 atacantes de nível mundial. Sim, 5 atacantes de nível mundial. Por mais que eles não deu a vida, ele marcou, né? Não tirou mérito. E o ponto fraco do Shido é a sua finalização, onde Loki cobrou a sua finalização terrível, onde ele manda muita bola pra fora do gol e a sua taxa de fazer gol é bem baixa. No ar, ninguém vence o Shido. O Shido é o melhor jogador e ponto final do Japão. E o último atacante principal temos o Nagi, né? Que é o jogador mais talentoso dessa lista. Sim, mas o porquê é bem simples. Nagi não tem nem sequer um ano de futebol. Que sim, Nagi ele joga futebol há menos de um ano, mano. E ele chegou nesse nível de futebol. Mostrou que é um gênio muito talentoso. Nagi é um cara bastante absurdo, absoluto e muito forte em questão de domínio de bola. E ele tem os gols mais bonitos dessa lista, onde ele já deu um gol dando 5 chapéu no Kaiser e no Isagi sendo um desses caras. O ponto fraco do Nagi, ele não tem uma ambição gigantesca. A ambição que ele tinha antes era de destruir o Isagi, e ele simplesmente concordou que tinha conseguido fazer isso apenas vencendo o Isagi na jogada. Sim, e detalhe, o Nagi perdeu aquela partida. Mas o melhor ataque para a seleção do Japão sem o Isagi, sem o Itoshi Rin, seria o Barrow sendo o principal atacante, sendo servido, afinal ele gosta de ser servido, de receber passes, e com o Shido sendo um segundo atacante. Sim, o time ia ser focado nos dois atacantes, assim como eu fiz com o Isagi e com o Itoshi Rin. O time tinha que jogar para esses dois atacantes. Afinal, não coloquei o Butcher e também o Shigeki de atacantes principais, porque em questão de ser um atacante mesmo, eles estão abaixo do Shido. Eles são melhores em outras posições como ponta. Isso depende da escalação. E eu usei a mesma coisa que eu usei com o Itoshi Rin e com o Isagi. Apoiar os dois melhores atacantes. E é por causa disso que apenas o Shido e o Barrow seriam os atacantes principais. E os outros seriam as pessoas que iam servir eles. Então fica com Deus.